Rádio Start, a rádio da Uninter para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um podcast na pegada da sustentabilidade com o nosso convidado, primeiramente Rubens Astolfo. Seja muito bem-vindo, Rubens. Oportunidade, um prazer fazer mais uma edição desse programa que tem levado tanto conhecimento para a nossa audiência. Muito bem, hoje nós vamos receber aqui então uma profissional que representa muito bem a nova geração da engenharia comprometida com o impacto real. A Pietra Bueno é engenheira ambiental e de segurança do trabalho, mestra em engenharia e especialista em gestão estratégica de negócios e mercados. Atua como especialista de sustentabilidade na BH, professora da Universidade de Passo Fundo e empresária e consultora da Bueno Elétrica e Engenharia. Seja muito bem-vinda, Pietra. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Maravilha, é um prazer receber você aqui nesse ambiente universitário também, principalmente através aqui. Mas na pegada da sustentabilidade, né, Rubens? Nós temos muitos questionamentos a fazer. Já queria saber quais são as suas primeiras questões aí para a Pietra. Isso aí, Pietra, obrigado pela participação, né? Nós temos como objetivo desse programa trazer especialistas, né? Pessoas que sabem muito sobre um assunto. E o Ivonei aqui leu o teu currículo, né? Deu para ver que tu já te conhece, né? A gente tem amigos aí há tempo, mas a audiência pode perceber que tu é uma especialista na área ambiental, que tu faz muitas atividades, né? Que tu tem muitas funções, muitas tarefas e com certeza tu gosta do que tu faz, né? A primeira pergunta que a gente sempre faz é como que tu chegou aqui, né? Como que tu chegou até a área da sustentabilidade, o que te levou a estudar, a ser uma profissional nessa área que é uma área tão nova, tão inovadora, né? Então essa é a nossa primeira pergunta aqui, que a Pietra conta para a nossa audiência o porquê da sustentabilidade na tua vida. Certo, então, novamente, muito obrigada pelo convite, Rubens e rádio como um todo. Eu tenho um fascínio pela área de sustentabilidade e realmente eu adoro o que eu faço, sou fascinada mesmo, e eu acredito muito que as decisões elas vão decidir os destinos do futuro. E eu queria muito ser uma agente dessa transformação, de levar a sustentabilidade numa linguagem simples, mais acessível e também realmente transformar a realidade ao redor. Mas a sustentabilidade veio muito antes. Eu lembro que na terceira série eu fiz um trabalho sobre mudanças climáticas, então é uma coisa assim, não é de agora, é uma coisa que vem desde pequenininha, né, de propósito mesmo de vida, onde eu já falava do impacto das mudanças climáticas para colegas de terceira série, então imagine só. Fui crescendo, me apaixonando pela pauta ambiental, me identificando muito com a área de engenharia como um todo, de se apaixonar pelos problemas e buscar resolver eles. Então, isso foi muito natural e o caminho da sustentabilidade também ele aconteceu. Então, já gostava muito da parte de responsabilidade ambiental, fui aprofundando o currículo ali para outras áreas com cuidado das pessoas, cuidado do planeta, mas também dos negócios, e aconteceu. Então, é um conhecimento multidisciplinar e a sustentabilidade hoje é um caminho sem volta. Eu acho que empresas que ainda não estão nessa pegada estão ficando para trás, a gente precisa antecipar tendências. E é isso, acho que se resume bem assim como é que eu cheguei na sustentabilidade. Pietra, tu é engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho também, né? Tem as tuas especializações. Conta para nós um pouquinho como é que foi esse período da universidade, da formação, né? O que tu mais aprendeu e como que tu se direcionou para essa área, né? Porque a área ambiental ela é diversa, né? É muito ampla de conhecimento, de oportunidades também, né? Como que tu chegou à área da sustentabilidade em si, né? Como que tu definiu essa tua trajetória, porque nós estamos no ambiente acadêmico, né? Então tem muitos alunos, muitos estudantes nos ouvindo aí que estão talvez numa fase da vida de também de definição de carreira profissional. Uma coisa que eu acho que para estudantes como um todo é olhar para as tendências de mercado e entender o que mais identifica com o teu perfil. No meu caso, foi olhando as tendências da parte de responsabilidade ambiental, social e governança corporativa, o tão famoso ESG que explodiu nos últimos anos. Comecei a pesquisar mais sobre a pauta e entender, acho que tem ouro aí, né? Dá para a gente explorar esse conhecimento e foi mais nesse sentido, de olhar as tendências que estavam vindo, identificando também qual que era o meu propósito como Pietra e profissional, o que eu queria levar para frente, para a vida, e acabei linkando as duas coisas. Então, foi isso, antecipar tendências e identificar qual era o meu propósito pessoal. Tá bem. É realmente uma coisa que começa a chamar a atenção esses jovens, né? E você também é um, de ver já o alcance, né? A visão de muitas pessoas que querem realmente seguir por esses caminhos, né, Rubens? É verdade, a gente chamou a Pietra aqui, né, Ivonei,
para ela contar um pouquinho da história dela, mas porque ela foi uma das poucas pessoas da nossa cidade, da nossa região talvez, que participaram da COP30, né? A última edição aqui do programa a gente fez sobre as expectativas, né? Junto com o Ademar aqui, de como que a sociedade civil organizada pensava que seria essa COP30, quais seriam seus acordos, né? E a Pietra pôde estar lá representando, né? Essa classe de pessoas que trabalham pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, representando a empresa que ela trabalha, que é a BH também, né? E a gente chamou aqui por isso, né, Pietra? A gente quer que tu conte um pouquinho aqui para nossa audiência como foi participar lá, né, para ti como pessoa, como profissional, e depois aí também tu pode ir nos contando um pouquinho o que foi acordado lá, né? O que tu sentiu de diferenças, porque a gente falava lá no outro episódio, querendo ou não, né, todo mundo que participa aqui desse programa, dessa mesa, tem objetivos em comum, né? Entende do porquê de respeitar o meio ambiente, preservar, de fazer a mudança, a transição energética, mas lá o clima lá na COP não é só esse, né? Então tem uma certa disputa lá, né? A gente tá curioso aqui para saber como isso tudo aconteceu, por isso a gente te chamou, né? Então a gente quer saber como é que foi participar presencialmente da COP30, né? E a gente está muito feliz aí de ter aceito esse convite e poder vir relatar aqui para a nossa experiência. Certo, eu fiquei 10 dias em Belém, a COP, para conhecimento de todos, ela é em torno de 2 semanas, então eu fiquei quase todo o período. Fui representando a BH, que fez a rota sustentável, né, do sul ao norte, mais de 4.000 quilômetros, testando, né, não só testando, mas demonstrando uma nova tecnologia brasileira, que é o BH Bivante. Então foi super interessante ver os resultados para a descarbonização, que o produto BH Bivante é para essa pauta, mas a COP em si, ela tratou muito se eu fosse resumir um título em poucas palavras, é transição energética justa. Então foi muito interessante ver de perto como as ações concretas elas são decididas por vários governos, pessoas com pensamentos diferentes completamente, e como a governança climática global acontece. Então não é tão amigável o ambiente, acontece com várias discussões, cada um levantando o seu ponto de vista, quais são os prós, os contras de cada decisão tomada, mas também com muito diálogo, com muita cooperação, porque afinal o planeta é um só, né? A gente precisa conciliar os pensamentos que vão ser de bem comum e aplicar aí as ações propostas. Então, eu até fiz um resuminho aqui para trazer para vocês, até para eu não me estender. Financiamento climático mais robusto e estruturado foi uma das grandes pautas que saíram das discussões, mas também nos próprios painéis internos que teve na Green Zone e também em outros fóruns ali da COP30. Então, aqui, desenho de mecanismos capazes de colocar as propostas que antes só em papel, na prática. Então, como é que a gente tangibiliza esses resultados, como é que a gente aplica realmente tudo que a gente está se comprometendo. Também houve o lançamento de ferramentas globais de monitoramento, indicadores voluntários para os governos começarem a reportar, os países em si, para entender ali a parte de vulnerabilidade, a parte de impacto, a parte de progresso das políticas de adaptação. Então, uma agenda realmente bem estruturada, com vários pontos de vista, cada país com o seu ponto de interesse, né? Também tem essa questão. Outro avanço da COP30 que eu trouxe aqui para falar para todo mundo é o avanço da ação baseada na natureza e na ciência. Então, a gente está no ambiente universitário, um ambiente de educação. Então, o quanto está essa necessidade latente de que a gente una a ciência com as empresas, com as soluções propostas. Então, hoje, a universidade, o conhecimento e a educação são aliados para a gente fazer essa transição energética justa, olhar mais para as pessoas, olhar para o planeta de forma financeiramente inteligente, mas também resiliente. Pietra, até para aproveitar aqui e fazer uma pausa, né? Nós tínhamos uma expectativa que a COP tratasse um pouco, talvez de forma inovadora, porque as outras edições não trataram, sobre a adaptação dos territórios, né? Sempre a grande discussão das COPs era do ponto de vista de redução de emissão, estratégias para isso, né? Matriz energética e tal. E se tinha uma expectativa que essa edição ia tratar também sobre a mitigação, sobre como que os países, as localidades, as regiões iriam se adaptar. Porque se tem um entendimento, né? A ciência demonstra isso, que nós não temos mais tempo, né, para modificar o que está acontecendo. Então, a mudança climática, os efeitos extremos do clima, eles vão acontecer, né? Então, isso foi discutido mesmo? Entrou como uma novidade assim da edição da COP?
não só como uma novidade, mas como uma urgência. Então, outros 2 tópicos que foram super em alta foi a transição justa no centro da agenda, como é que a gente promove a inclusão, a equidade, a atenção à vulnerabilidade social, principalmente às pessoas que estão sendo afetadas pelas alterações climáticas intensas e aceleradas, e também a parte de saúde, educação e desenvolvimento humano. Como que a gente reforça essas ações para a resiliência dos povos. E não só povos tradicionais, mas povos como um todo, cidadania, educação, infraestrutura. E, no geral, o que foi muito discutido e trazido em vários ambientes foi que a gente precisa antecipar as tendências. Então, já tem vários estudos que as mudanças climáticas elas são uma realidade, essa intensificação e aceleração também. Mas o que a gente tem feito com essa informação? A gente tem tomado as decisões que a gente precisa com base nos dados? Fica o questionamento. Talvez a gente já saiba o que a gente precisa fazer, mas o que falta ainda é a ação. E ficou muito marcada como a COP da implementação. Então, era todo mundo, em prol do mesmo objetivo, decidindo o que vamos fazer de prático, o que a gente vai colocar a mão na massa para que a gente consiga antecipar essas tendências, mas não só no papel, né, em artigos científicos. Como é que a gente aplica todo esse conhecimento que está sendo levantado? Então, foi mais nesse sentido. E sempre tem uma discussão sobre quem que vai pagar essa conta, né? Porque todo esse investimento, seja para uma adaptação, ou seja para mudança de matriz energética, enfim, tudo necessita recursos financeiros, né? E sempre se tem essa ideia, né, que os países desenvolvidos têm que financiar isso, né, para os países em desenvolvimento, enfim, que acabam sendo os que mais sofrem com as mudanças climáticas, né? Isso foi discutido mesmo? Volta a ter resoluções sobre isso? Como que tu viu esse item sendo tratado? Item de financiamento climático. É para triplicar financiamento para adaptação até 2035. Então, tudo que já existe é para ser triplicado. E isso é um indicativo positivo de que, ou seja, dentro dessas decisões tomadas, uma delas é: precisamos de dinheiro, mas precisamos também de pessoas que vão colocar a mão na massa. Então, essa triplicação do valor é justamente para isso, é para viabilizar que as coisas aconteçam. E é bem nessa tua fala, de que os países desenvolvidos estão investindo nesses financiamentos para que outros países consigam se adaptar e também fazer as ações que eles precisam. Porque a gente olhando na realidade local nossa, né, do nosso país ou do nosso continente, os países menos desenvolvidos sempre são os que mais sofrem, né, se falando aqui de mudança climática, né, de efeito severo do clima, né? Então, obviamente que é ali que mais precisa investimentos no ponto de vista de adaptação de território, de infraestrutura, de mudanças, às vezes, até de comunidades, né, que precisam mudar de lugar, enfim. E, obviamente, que esses países não têm, né, esse recurso financeiro disponível para isso, né? Então, de algum lugar, o recurso precisa vir. Então, que bom que a COP reforçou, né, essa tendência e colocou essa meta de triplicar, né, o investimento. Então, isso era uma expectativa que se tinha aqui, né? E o nosso país, Pietra, assim, pensando do Brasil, né? Como que tu viu, além de ser a sede da conferência, né, mas qual que foi a participação do país no evento, assim, como que tu viu a importância das lideranças do nosso país contribuíram, de que forma, né? Sim, o Brasil se posicionou como protagonista, então acho que eles trouxeram várias pautas relevantes para as discussões, não só falando de governo, mas também das empresas como um todo, todas se posicionando para a transição energética justa, para trazer relevância de pautas num ambiente que estava com muitos holofotes, então isso foi muito interessante. Me surpreendi super com Belém, todo mundo falava, não vai ficar pronto, vai... Estava ótimo, então, assim, uma infraestrutura bem bacana. O Brasil realmente foi protagonista e trouxe soluções para a mesa também. Que legal, que bom, né? E, Pietra, e a nossa região, né, o Passo Fundo, né, a nossa cidade, como que tu acha que está posicionada nesse ambiente, né? Assim, as empresas, o que tu tem visto de novidade, assim, obviamente tu trabalha numa empresa do setor, né? O que tu chega a perceber uma diferença de pensamento da nossa região, do nosso município com outras localidades, assim, do mundo até? Sim. Eu acho que a gente tem antecipado um pouco dessas tendências. Empresas como a BH, por exemplo, já têm olhado para análise de vulnerabilidade climática, diversificação de matéria-prima. Então, acho que isso é importante para as empresas pensarem na sua resiliência e também na sua sustentabilidade, mas também para
municípios, né, governos, enfim, pensar como um todo. Como é que a gente avalia as oportunidades e também olha para as ameaças. O que está ameaçando o meu território? O que precisa ser feito? Talvez uma nova alternativa. Então, isso tem sido bem frequente nas discussões das empresas, porque a gente precisa realmente ter um plano B sempre, né? Então, ter mais estratégia quando a gente olha para os nossos próprios negócios e também para os nossos parceiros. E conta para nós, Pietra, sobre o Bivante, né? Que é um combustível aí que a BH tem trabalhado e é uma novidade, né? A gente sempre que fala disso, a gente acaba impactando alguém pela essa informação, né? Conta para nós como que se deu a criação desse combustível e qual que é a expectativa dos benefícios que ele pode trazer nesse ambiente. Certo. Então, vamos contar um pouquinho da Rota Sustentável, que eu acho que é um exemplo super bacana para trazer para cá. Então, a Rota Sustentável com o BH Bivante foi uma comitiva, um comboio, né, que foram 4 veículos daqui de Passo Fundo até Belém do Pará, mais de 4.000 quilômetros. Foi feita uma demonstração de efetividade desse novo biocombustível. Ele é um biocombustível. Então, 2 caminhões e 2 ônibus, 2 abastecidos com diesel comercial e 2 abastecidos com BH Bivante, para comprovar o quê? Eficiência, mesmo tipo de consumo, só que um resultado bem expressivo que foi as emissões de CO2 equivalente, 99% de redução quando a gente compara naquele CO2 fóssil. Então, assim, 99% de redução de CO2 fóssil é uma coisa realmente impressionante. E o BH Bivante, ele veio de muita pesquisa, muita ciência, muita engenharia. Então, é uma solução que vem para ficar, mas também para inspirar que a gente pode, sim, trazer mais soluções e que o Brasil tem muita ciência, educação, engenharia e por aí vai. Ele é um combustível, né, Morei, que ele é fabricado aqui em Passo Fundo. Exatamente. Né? Essa acho que é a grande novidade, né? Sim. A prefeitura vai começar a utilizar na sua frota, né? E a gente sempre... Obviamente que olha, né, a questão financeira, a questão de consumo, né, mas nós vamos estar utilizando um combustível que ele é fabricado a alguns metros da prefeitura, né, que é na empresa, na série da empresa, na BH, né, um combustível totalmente ambientalmente correto, né, com muita redução de emissão, enfim. Eu acho que essa é a grande novidade e ele é... inclusive, né, Pedro, pode me ajudar aqui, mas ele é credenciado por grandes montadoras, grandes empresas, né? Ele é validado por essas empresas, né? Então, isso dá uma segurança e que tem ganhado escala na produção e na comercialização por conta disso, né? Ele foi uma demonstração com a Mercedes-Benz, que todo mundo acho que conhece, então eles conseguiram validar esses resultados. E também ele é um biocombustível que pode ser utilizado 100% puro nos motores a diesel, sem necessidade de nenhuma adaptação no motor. Ele é drop-in, então você consegue abastecer o seu caminhão, por exemplo, o seu gerador, e rodar aí os seus quilômetros tendo essa maior sustentabilidade. Uma curiosidade, esse tipo de combustível em algum outro lugar do mundo já era produzido, já foi pensado? BH Bivante só aqui, patenteado o produto e processo produtivo também. Impressiona. Esse número 99% é muita coisa, né, Rubens? É muita coisa, é uma inovação total, é de Passo Fundo, né? Enfim, e tem ganhado escala, né? Por vários motivos, mas o principal deles, né, Pietra, é por conta dessa necessidade de mudança da matriz energética. Exato. Né? Então, para te modificar, para te ter uma matriz energética com menos emissão, tu precisa ter a opção, né? Então, bom, nós vamos abastecer os veículos com qual combustível, né? E aí entra esse papel da BH, né, de ter investido nisso, ter acreditado e ter chegado a esse produto que ele tem se demonstrado tão eficiente, né? Com esses números que impressionam e validado, né? Por as montadoras terem validado, por agora ter feito a rota de sustentabilidade, enfim, e que mostrou Passo Fundo, né? Mostrou a empresa para o mundo todo, né? Nós estávamos falando aqui, era uma das poucas, talvez a única empresa desse segmento que estava lá na COP, né, Pietra? Sim. Pode ir? A pergunta agora que a gente tem que fazer para a professora, provavelmente, é aquilo que eu digo sempre, né? Como é que a Pietra, professora, vê hoje os estudantes de engenharia, os que estão hoje chegando? Certo, tem vários perfis aí, né? De estudantes como, num geral. Eu acho que hoje tem muitos estudantes que são interessantes, mas também interessados, que trazem soluções, têm uma visão de mundo bem interessante, no sentido de que querem propor melhorias, querem propor soluções. E também tem aquele perfil ainda que não está tão engajado com as pautas, que não está olhando a inovação como estratégico para a sua própria carreira.
mas, no geral, os estudantes têm vindo com um olhar bem interessante para essas questões de sustentabilidade, de inovação, e um cuidado até com as pessoas e com o planeta. Então, acho que hoje os estudantes de engenharia, propriamente dito, eles vêm muito nessa pegada de quero solucionar problemas que o mundo tem. Então, isso é muito legal e inspirador também. Legal. Pietro, para nós encerrar aqui, né, então, como professora, né, tu acha que a tendência, não quero responder aqui para ti, mas a tendência da área ambiental é solucionar os problemas existentes ou tem muitos outros assuntos para serem descobertos ainda, problemas a serem descobertos, né? Qual é a opinião da professora, da engenheira ambiental, da Pietra, né, sobre a sustentabilidade, né? Qual é a tendência para os próximos anos, o que pode acontecer na nossa região e no mundo? Tem muitos campos de atuação para engenheiros, não engenheiros, na pauta de sustentabilidade. Até uma curiosidade, o nosso time interno ele é composto por engenheiros, por químicos, por psicólogos. Então, assim, é um time multidisciplinar que está falando de sustentabilidade. Então, tem muita área de atuação para a gente estar falando. E também eu vejo que uma tendência muito forte é que a gente se apaixone por resolver problemas. Que a gente tenha prazer nas coisas que a gente faça e que a gente encontre algo que tenha a ver com o seu propósito pessoal. E muitas vezes a gente nem pensa muito no qual é o meu propósito, o que eu quero deixar de legado. Então, nesse sentido, eu acho que tem muita oportunidade e depende muito mais do que cada profissional, os futuros estudantes que vão ser profissionais, querem deixar de marca, querem deixar de legado, porque campo de trabalho vai ter sempre muitas opções. Perfeito. Olha, foi inspirador, né, Rubens? Novamente, só temos a agradecer aqui a presença de Pietra Bueno. Então, acho que é uma forma de nós aqui elucidar muitas dúvidas também e dar aquela certeza que quem seguir esse caminho vai estar seguindo o caminho do futuro. Certeza, esse é o objetivo do programa, né? E nós estamos cumprindo com ele à risca, né? Que são trazer profissionais. Pietra, muito obrigado pela tua participação, né? Por dar o teu testemunho aqui, o teu relato de como foi participar desse grande evento, né? É um prazer para nós poder estar ouvindo e compartilhando essas informações. O conhecimento ele precisa ser compartilhado. Então esse é o nosso objetivo aqui. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns por toda a equipe lá, todo o time de vocês. Vocês estão fazendo a diferença não só para a nossa cidade, mas para o mundo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Seguimos nessa missão aí de liderar a transição energética justa. Perfeito, então. Até a próxima oportunidade. E você segue junto com a gente o próximo episódio aí de Na Pegada da Sustentabilidade aqui com vocês. Até breve. Obrigada. Legal.